aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 17 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glórias a Deus. Igreja, podeis assentar com alegria, glorificando e exaltando este Cristo maravilhoso. Igreja do Senhor, hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a Santa Ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ela estava passando por muitos problemas teológicos, práticos e até muitos problemas, igreja, de ordem moral, de ordem de pecados graves dentro da igreja. E Paulo escreve essa carta para orientar o povo de Deus. Paulo, ele foi o fundador da igreja de Corinto. E essa igreja começou a passar por alguns problemas, e muitos problemas na verdade. Mas aqui tem uma coisa interessante que a gente pode dizer, pastor Hélio. Nem sempre os problemas de uma igreja é por culpa do pastor. Nem sempre. A gente sabe que tem pastores dando problema. Mas quem fundou a igreja de Corinto? Paulo. E a igreja estava cheia de problemas. Agora eu pergunto para vocês: ora, que pastor melhor que o apóstolo Paulo? Essa igreja, irmãos, ela começa a causar problemas por causa da sua carnalidade. Era uma igreja, a igreja de Corinto, tinha muitos dons sobre ela, de maneira que a Bíblia dizia: nenhum dom vos falta. Todavia, essa igreja foi a igreja que mais deu problema para o apóstolo Paulo.
Havia irmãos dormindo com a mulher do pai dele, ou seja, sua madrasta, né? Havia problemas no exercício dos dons espirituais, e havia problemas também na ceia do Senhor. Agora escute, para você entender este capítulo 11 de 1 Coríntios, nós precisamos entender o contexto. No início da igreja, irmãos, havia uma festa chamada Festa do Amor, ou Ágape, ou Festa do Amor Ágape. Nessa época, os crentes se reuniam em uma festa chamada Festa do Amor, onde a ideia, o princípio seria comunhão, adoração a Deus e a celebração da ceia do Senhor. Na época do apóstolo Paulo, igreja do Senhor, a ceia era um pouquinho diferente da nossa. Em que sentido, pastor Hélio? Os irmãos, eles não vinham só participar do corpo e do sangue de Cristo. Eles faziam uma festa. Os irmãos ricos, os irmãos pobres, eles traziam seus alimentos, eles se alegravam, eles comiam esses alimentos, e depois, num dado momento, em um determinado momento, o pastor da igreja tomava o pão, partia e distribuía entre os irmãos. E também o cálice era diferente, era um cálice só, ia passando de irmão para irmão, e cada um ia dando um gole no cálice do Senhor. Era um pouco diferente de nós. Nós temos a ideia, irmão, de fazer aqui futuramente, cada irmão trazer um salgado, trazer um doce, para que no final da ceia a gente possa se alegrar comemorando os aniversariantes do mês. Vamos estudar essa ideia? Se for, né, de Deus for bom, eu acredito que seria bom e interessante. O que acontece, irmãos? Nessas festas da igreja, chamadas de festa do amor entre os cristãos, desde o começo da igreja já haviam falsos mestres que se infiltravam dentro da igreja, e até nessas festas. Olha só, a palavra do Senhor diz em Judas, no capítulo 1, versículo 12. Eu peço que você não vá abrir agora, senão você não vai conseguir se concentrar. Eu vou ler a palavra para você. Ó, Judas 12 diz: banqueteando-se convosco e apresentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Esses falsos mestres estavam no meio da igreja, irmãos. E nessas festas da igreja, aqui no contexto que eu estou explicando para você, eles estavam lá no meio, pastor Hélio. Só que tem um problema: eles eram libertinos. Eles diziam que a salvação era só pela graça. Então, se a salvação é só pela graça, você pode fazer o que você quiser. E eles começavam a introduzir isso dentro da igreja e a falar até nas festas da Santa Ceia, dizendo isso para os irmãos. Pedro, sobre estes falsos mestres, ele disse: recebendo o galardão da injustiça, pois se tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Pedro está dizendo dessas festas. Enquanto os crentes faziam a festa do amor, o amor ágape, que era a Santa Ceia do Senhor, esses falsos mestres estavam no meio se banqueteando o povo de Deus. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então, já para a gente analisar aqui a igreja do Senhor, os problemas que estavam acontecendo na ceia, conseguimos entender o contexto? Os crentes naquela época, assim como nós, eles se reuniam, mas eles faziam um pouco diferente. Tinha uma festa chamada Festa do Amor, cada um trazia seus alimentos, suas comidas, para que a igreja se alegrasse juntos, amém? Amém. Mas até lá já estavam os falsos mestres. Mas a ideia é aqui. Primeiro ponto da mensagem:
problemas na ceia do Senhor. Quais eram eles? Discussões e contendas. Por gentileza, irmãos, me perdoe, eu esqueci de falar para vocês, mas não feche a Bíblia em 1 Coríntios 11. Cada um prega de um jeito, sim, pastor Léo? Tem gente que prega e fala assim, lê o texto e fala, pode fechar sua Bíblia. Eu já prefiro deixar a Bíblia aberta, para a gente conferir, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 11, versículo 18. 1 Coríntios 11, 18. Ó, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós discussões, e em parte creio. E em parte creio. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Agora escute, irmãos, igreja do Senhor, um momento que era para ser de comunhão entre os crentes, um momento que era para ser de alegria. Paulo está dizendo que eles se reuniam não para melhor, senão para pior, porque eles discutiam, eles se desentendiam, e era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Eles estavam discutindo na hora da ceia do Senhor. Outra coisa importante, no versículo 18, Paulo diz assim: ouço que na igreja há discussões. Aí ele diz, e em parte o creio. Aqui tem um ensinamento para nós também. Quando Paulo ficou sabendo que a igreja de Corinto estava discutindo, tendo problemas na ceia, quando alguém falou isso para ele, igreja, ele já não abraçou tudo. Ele diz, em parte eu creio. Um conselho para você: muito cuidado ao ver algo, analise com cuidado e sabedoria. Paulo ele não generalizou. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro da igreja sempre vai ter, guarda isso daqui, vai ter o crente fraco, vai ter o crente carnal, vai ter o crente forte e vai ter o crente espiritual. Qualquer igreja que você for, pastor Léo, você pode ir na sede, eu fiquei 9 anos na sede. Você pode ir em qualquer igreja do campo, vai ter o crente fraco, vai ter o crente carnal, vai ter o crente espiritual e o crente forte. Então, o que acontece? Paulo diz, em parte eu creio, eu acredito que tem, mas não são todos. Não são todos. O Senhor sempre vai ter os seus remanescentes. Conselho para você, igreja: quando alguém vir falar algo para você, não abrace já tudo. Escute os dois lados da moeda. Analise todo o contexto, analise toda a história. Outra coisa, a necessidade das dissensões, divisões e heresias. Pode deixar o fundo musical, o fundo de sexta, não tem problema não, pode deixar lá, por favor. A necessidade das dissensões, divisões e heresias. Pastor Marco, tem necessidade de ter isso na igreja? Tem necessidade. E é a Bíblia que diz. Versículo 19 diz assim: e até importa que haja entre vós, heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Irmãos, até quando tem heresia, até quando tem discussão e briga dentro da igreja, Paulo diz, isso é necessário que aconteça para que os que são sinceros se manifestem. Nos momentos de conflitos, as verdades que estão ocultas nos corações são reveladas. Você não conhece uma pessoa, irmãos, na hora que está tudo bem. Você conhece uma pessoa quando uma heresia é apresentada, quando uma situação de risco é apresentada para a igreja. De acordo com a reação dessa pessoa, nós conhecemos o que está no coração. Então não se preocupe. Quando tiver contenda na igreja, é o Senhor querendo mostrar e revelar os que são sinceros no meio do povo de Deus.
Olha só. Outra coisa. Comilança. O que estava acontecendo na ceia? Quais eram os problemas? Comilança desordenada e egoísmo na ceia do Senhor. Olha o versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Sabe o que estava acontecendo, igreja do Senhor? Os ricos traziam seus alimentos para a mesa, para a comunhão. Os pobres traziam. Só que os ricos estavam fazendo o seguinte: quer saber de uma coisa? Esses pobres não têm que comer essa comida boa, não. Esses irmãos pobres não têm que comer essa comida, não. Vamos comer já, senão os mortos de fome chegam. E aí a gente tem que ficar comendo aquela comidinha ruim que eles trazem. Aí Paulo diz o quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga-se. O irmão chegou um pouco mais tarde, ou quem sabe chegou no horário, não tinha chegado antes. Ah, mas já acabou a comida. Hoje que eu ia ter a oportunidade de comer uma comidinha melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja naquela época, ela tinha muitos pobres. Tinha muita gente pobre na igreja, não era uma oportunidade dos irmãos se juntar, pastor Hélio, e alguém comer uma comidinha melhor. Os ricos falaram: não, senhor. Aí Paulo diz: um irmão está chegando, fica com fome, o outro já está bêbado. Ele tomava vinho, pastor Marcos? Lógico, senão ele não estava bêbado, estava embriagado. Mas só que o contexto era diferente, irmãos. Naquela época, o vinho era uma bebida comum entre os povos. Eles não tinham essa água potável que a gente tem hoje. Então a turma tomava vinho para matar até a sede. Então, os irmãos lá, irmãos, um estava bêbado já e o outro não tinha comido nada. Paulo falou: está errado isso. Está errado. Olha só. Mas como Paulo lidou com esse problema? Uma igreja problemática, uma igreja que tinha adultério, tinha carnalidades, falta de sabedoria no uso dos dons, imoralidade, problemas na ceia. Como Paulo lidou com o problema da ceia? Em primeiro lugar, Paulo não deu simplesmente uma carteirada dizendo: agora vai ser assim. Antes, Paulo usa a sabedoria e o poder da argumentação. O cristianismo não é uma seita, irmãos, onde as regras são simplesmente impostas. Lê o texto. Vamos ler o texto. Paulo falou assim: está tudo errado, para com isso. Por que, Paulo? Porque sim, porque eu sou apóstolo, para. Paulo não fez isso. Paulo, irmãos, por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que estar cheios da palavra para responder às pessoas com sabedoria, com mansidão, a razão da nossa fé. Se um pastor te corrigir, simplesmente assim: para com isso, está errado, tudo errado. Por que, pastor? Não, está errado. Não. O amor, irmãos, faz entender, explica, doutrina, traz luz à mente. Olha só, o argumento de Paulo: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha o versículo 17, igreja. Olha o versículo 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha o versículo 22. Não tendes porventura casa para comer, para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Para aqui um pouquinho. Escute o que eu vou dizer para você, igreja. Paulo não tinha medo de dizer a verdade. Igreja, quem te ama, fala a verdade. Se o pastor Marcos está caminhando num caminho, ele vai cair dentro de um buraco,
e você diz para mim, bate nas minhas costas e diz: parabéns, pastor, o senhor está fazendo tudo certo, vai em frente. Você não me ama. Mas se você me ama, você vai falar: pastor, vai ter um buraco ali na frente. Se eu te amo, igreja, eu falo a verdade. E eu preciso dizer a verdade para você. Paulo disse assim: ó, nisso que eu vou falar para vocês, eu não louvo vocês não, tá? Eu não vou elogiar vocês não, sabe por quê? Porque existe a hora de elogiar, existe a hora de reconhecer, e existe a hora de consertar. Existe a hora de uma palavra de conserto. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, e principalmente para os obreiros da casa de Deus, não tenha medo de pregar a verdade, porque quem está com a verdade, irmãos, não precisa ter medo da mentira. 2 Coríntios 13, versículo 8 diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se eu estou com a verdade, Jesus está comigo. Se você está na verdade, abre a sua boca e fala, porque o nosso Deus tem compromisso com a verdade. Quando for repreender Davi, irmãos, ele não disse assim: não, é culpa daquela mulher lá, é culpa dela, quem mandou ela ficar seminua? Davi, você pecou, a culpa é minha, a culpa é minha. Para de transferir o seu pecado para os outros. Para de dizer que a culpa é dos outros, a culpa é sua, a culpa é minha, irmãos. O que mais se queixa o homem a não ser do seu próprio pecado? Eu sou pecador, você é pecador. Assuma os seus erros e pare de transferir a responsabilidade dos seus fracassos. Enquanto, irmãos, eu não assumir que eu sou errado, pequei contra o Senhor, não haverá mudança. Nisso que eu vou dizer, eu não louvo vocês. Não tenha medo de pregar a verdade, obreiros do Senhor. 2 Coríntios 2,17 diz assim: porque nós somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com verdade, como na presença de Deus. Igreja, talvez você diz assim: parece que o pastor Marcos está bravo. Hoje eu não estou bravo. É que quando o assunto é sério, a gente tem que tratar o assunto com seriedade. Um dia, igreja do Senhor, eu vou me apresentar diante de Jesus e vou apresentar vocês, porque a sua vida não é minha. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro: eu apacento vocês. Vocês são ovelhas, mas vocês não são minhas, vocês são de Jesus. Então eu preciso pregar e ensinar a verdade para vocês. Fiéis são as feridas do que ama. Quem te ama te corrige. Quem te ama diz: muda. Quem te ama diz: abre os olhos. Quem te ama diz: esse caminho que você está vai te levar para o inferno. Esse caminho que você está vai te levar para o fogo eterno. Irmãos, a Bíblia não é brinquedo. As coisas de Deus não são brinquedo. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando hoje. Se arrependa, confesse os seus pecados e muda de vida. Porque quando você chegar diante de Jesus, não vai ter mais desculpa. Eu peguei por causa dele, eu peguei por causa do pastor Marconi, eu peguei por causa do pastor Gentil, ou seja, quem for. Jesus vai falar: você pegou por causa de você mesmo. Romanos 14:12 assim: de maneira que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Nisso que eu vou dizer, eu não vos louvo. Paulo está dizendo: eu não sou um homem que brinca com as coisas de Deus. Eu não vou elogiar a mentira e o engano. Eu não vou louvar o engano. Vocês estão errados, Paulo estava dizendo. O que Paulo está dizendo, igreja? Paulo estava a dizer que a casa de Deus não é lugar de bagunça. Que as coisas de Deus são justas e santas. Não brinque com as coisas de Deus.
Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falava para mim, no meu coração: fale a minha igreja, as minhas coisas são sérias, as minhas coisas são santas, as minhas coisas são tremendas. Não brinque com as coisas de Deus. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus é bom, irmãos, Deus é amor, mas Ele não é um palhaço que vai cobrir todos os nossos erros e pecados, e a gente vai pensar que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Assim diz o Senhor. Ele está vendo. Ou a gente pensa, Daniel, que naquele dia Jesus vai chegar e falar assim: eu estava brincando contigo, rapaz. Eu estava brincando, esse negócio de inferno. Vem para cá, meu filhinho amado, filhinha, vem. Jeremias 12. Viste bem, Jeremias, porque eu venho para cumprir a minha palavra. Deus não brinca com essa palavra, igreja. Jesus está voltando, o céu existe, o inferno existe. Vamos parar de brincar com as coisas de Deus que o Senhor está vendo. Paulo é um tipo de pregador, irmãos, que você não chama mais para pregar. Você não tem casa para você comer, não? Irmãos, Paulo é um tipo de pregador que você não chama de novo para o congresso. Não tendes casas para comer ou para beber? Ou vocês vão continuar envergonhando a igreja de Deus e desprezando os que não tem nada, os pobres da igreja? Olha para o teu irmão com muito amor e carinho, diga assim: receba a palavra. Diga assim: Jesus está falando porque Ele te ama. Ou vocês preferem que a gente chegue aqui, né, os obreiros, e não falam: Jesus tem carro, Jesus tem casa, Jesus não quer que você muda nada não, tá bom assim, só traz o dia, minha oferta. Aí vai os pastores, a igreja, tudo pro buraco no final. Eu estou tranquilo, porque depois o pastor Hélio vai me acompanhar até o carro. Né, pastor Hélio? O pastor Hélio e Daniel são pequenininhos, né? Igreja, como que Paulo... olha só. Eles estavam ceando da maneira incorreta, já a gente vai cear. Mas qual é a maneira correta de cear então? Qual é a maneira correta de ver a Santa Ceia? Olha o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, a maneira correta é a maneira de Deus. Paulo está dizendo: a partir de agora eu vou dizer para vocês como que é que se deve participar da ceia do Senhor. Todavia, entretanto, o que eu vou dizer, eu não estou falando de mim, eu recebi do Senhor. Aí ele diz assim: primeiro lugar, já a gente não diz, em primeiro lugar, precisamos participar da ceia do Senhor conscientes de que o pão e o cálice são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e que ao participar devemos lembrar do sacrifício e dor que Jesus sentiu por nós. Olha o versículo 23. Olha o versículo 23, igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. Qual a maneira correta? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória
digno. Por que os cristãos de Corinto, igreja, estavam ceando errado? Porque eles chegavam para ceiar e, ao invés de trazer à memória o sacrifício do Calvário, ao invés de pensar na dor dos cravos, na dor das chicotadas que Jesus levou, eles começavam a brigar, ficar bêbado e comer para que não sobrasse para o outro. Então, como que a gente participa de uma maneira certa, igreja? Consciência. Eu estou aqui, então eu preciso ter consciência que as coisas de Deus são tremendas, consciência que Jesus morreu por mim, consciência da dor que ele sentiu. Escute isso: sempre que participamos da Santa Ceia do Senhor, estamos proclamando duas coisas ao mundo, que são sua morte e sua vinda. Olha o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Igreja, quando a gente está participando, como vamos participar daqui a pouco, a gente olha para trás, lembra do sacrifício, mas nós estamos dizendo uma mensagem para nós mesmos, para o mundo. Ele vem. Assim como é verdade que eu estou participando, que ele morreu por mim, assim é verdade que ele vem. Ele vai voltar, ele vai me buscar, ele vai nos tirar dessa terra, irmãos. Ele vai nos arrebatar desta terra para todos sempre estarmos com o Senhor. Agora escute isso aqui, irmãos. A Santa Ceia é um banquete de edificação espiritual para a vida, ou um banquete que trará juízo de Deus. Bem rapidinho, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Jesus, ou o corpo do Senhor. O que isso significa, igreja? O que isso significa? O que é tomar a ceia do Senhor dignamente? Alguém pode bater no peito aqui e dizer assim, ó: eu sou digno de tomar a ceia? Por mim mesmo, eu sou digno. Irmãos, nós por nós mesmos, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou digno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos miseráveis pecadores. O que é tomar a Santa Ceia, então, dignamente? É tomá-la consciente de que de fato eu sou um pecador e que por mim mesmo jamais seria digno de participar da mesa do Senhor, mas tenha consciência de que Cristo morreu por mim para perdão dos meus pecados e me justificou diante de Deus. Quando Paulo diz para você e eu se examinar, irmãos, não é para você correr da ceia por causa do pecado, é para você se examinar e correr para a ceia por causa da graça de Deus, por causa do perdão. Não é por seu merecimento, não é porque você é bom, mas é porque Jesus quis pagar o preço por você. Eu termino aqui. Quais são as consequências de participar da mesa do Senhor então indignamente? O que é participar indignamente, irmãos? É como os coríntios estavam participando. Isso aqui não significa nada para mim. Eu estou aqui para comer, estou aqui para beber. Coisa de Deus não significa nada para mim. Eu estou aqui para dar uma enganada. A minha aparência engana. Eu engano o pastor Hélio, eu engano o pastor Marcos. Eu não reconheço nada disso aqui não. Mas eu vou participar por participar. Isso é participar indignamente. Mas se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer que é um pecador, como eu sou também, você vai participar de forma digna, por causa da graça de Deus. Mas qual é a consequência? Versículo 30 e 32. Por causa disso, ou seja, de participar indignamente,
Há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Os cristãos que estavam participando sem dar valor à ceia, irmãos, lá em Corinto, lá estava crente fraco, lá tinha crente doente e tinha crente que já tinha morrido espiritualmente, irmãos. Porque quando a gente não valoriza as coisas de Deus, nós morremos espiritualmente. Mas eu quero dizer para você, um convite ao arrependimento. Hoje dá tempo. A porta da graça ainda não fechou. Jesus ainda não voltou. Versículo 32, e vamos orar para ceiar. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando você é corrigido, você ainda aceita a correção? Se você aceita a correção, Deus te trata como filho. Agora, se eu sou corrigido e não aceito a correção, eu não sou filho, diz a Bíblia. Eu sou bastardo. Deus corrige o filho que Ele ama. Eu termino essa palavra dizendo, irmãos, aproveita o hoje. Aproveita o fôlego de vida de hoje. Muda de vida, muda as coisas que precisam ser mudadas. Quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor através da palavra, para nós não sermos condenados com o mundo, para não ser lançado no fogo eterno, junto com o mundo, junto com os mundanos, junto com aqueles que não temem a Deus. Jesus ainda corrige a igreja para a gente mudar a igreja. Para de pensar que o pastor não está vendo. Eu não preciso ver nada, irmãos. Para de pensar que a tua mulher não está vendo, teu esposo não está vendo, teu filho não está vendo. Jesus tem uma palavra para você nessa noite. Ei, olha aqui. Eu estou vendo. Nós podemos enganar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, mas ninguém engana Jesus. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Provérbios 15, versículo 3, assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Para se enganar a si mesmo. Eu trouxe essa palavra essa noite porque eu te amo. Eu sei que o Espírito Santo falou comigo no meu coração, lá no meu trabalho nessa semana, e o que ele falou para mim em casa hoje. Eu estou trazendo essa palavra porque eu te amo. Hoje é o dia de se arrepender. Diz o Senhor em sua palavra: se arrependa. Vamos mudar o que precisa hoje, igreja, porque a porta da graça ainda está aberta. Vamos orar para nós cear. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra maravilhosa. Pai, eu me alegro, porque se o Senhor ainda nos corrige, o Senhor ainda nos ama, Pai, o Senhor ainda quer uma mudança, o Senhor está com a porta da graça aberta para oferecer perdão. Por isso, em nome de Jesus, este coração quebrantado, este coração arrependido, perdoa nessa noite com o poder da sua palavra, Senhor. Obrigado por cear na tua casa, Senhor, que nós possamos dar valor à salvação, Senhor, a conduta na tua presença, a santificação. Nos ajuda, Pai, porque nós somos pecadores, mas, Pai, que nós possamos reconhecer quando o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.